Quando a dor de quem te feriu parece insuportável, Deus está dizendo: fique firme, porque a justiça minha é perfeita. Meus irmãos, minhas irmãs, quero que vocês me ouçam hoje. Deus vê tudo. Você pode estar passando por uma temporada de dor, uma temporada em que pessoas mentiram sobre você, traíram você, abandonaram você, como se você não fosse nada. E, no silêncio do seu coração, você se perguntou: será que Deus vê o que fizeram comigo? Você se questionou: será que Ele se importa? Mas quero lembrá-los. Ele é o Deus que está no alto e observa tudo. Ele não é um Deus distante. Ele é uma ajuda presente e tem cuidado de você o tempo todo. Antes de começarmos, se este conteúdo tocar seu coração, comente e se inscreva no canal. Não gostou? Dê um like mesmo assim. Fique até o final. Tem uma surpresa poderosa esperando por você. As pessoas pensam que podem fazer o que querem e sair impunes. Elas sorriem na sua frente e apunhalam você pelas costas. Tomam sua bondade como fraqueza. E quando você dá o seu melhor, elas retribuem com traição. Mas quero te dizer algo. Deus viu. Ele viu as lágrimas que você derramou quando ninguém mais viu. Ele viu as noites em que você não conseguiu dormir porque seu coração estava pesado. Ele viu como você manteve a boca fechada quando poderia ter exposto essas pessoas. Ele viu como você permaneceu fiel, mesmo estando quebrado por dentro. E eu preciso que você saiba hoje, Deus não esquece. O problema é que nós ficamos presos, buscando justiça humana. Queremos ver essas pessoas pagarem pelo que fizeram. Queremos que elas sofram como nós sofremos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não opera no tempo humano. Só porque parece que estão saindo impunes, não significa que estão. Deus não é zombado. Como está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que toda mentira, toda manipulação, toda injustiça terá de ser enfrentada. Mas a chave é: não é seu trabalho fazer com que paguem. Não é seu trabalho fazer com que vejam que estão errados. Não é seu trabalho provar que você foi verdadeiro. Deus cuidará disso. Eu sinto isso para alguém agora. Você tem lutado com a dor do que fizeram com você, tem tentado entender por que Deus permitiu que isso acontecesse, e eu preciso que você ouça. Só porque Deus permitiu, não significa que Ele aprovou. Às vezes, Ele permite que pessoas te machuquem para removê-las da sua vida. Às vezes, Ele permite a traição para posicioná-lo para algo maior. Se Judas não tivesse traído Jesus, a cruz nunca teria acontecido. E se a cruz não tivesse acontecido, a salvação não teria vindo. Isso significa que a traição não foi o fim. Foi uma preparação para algo maior. Alguns de vocês estão tentando se agarrar a pessoas que Deus expôs. Estão chorando por relacionamentos que Deus já julgou. Ele mostrou o coração dessas pessoas, revelou suas verdadeiras cores e, mesmo assim, você quer mantê-las por perto. Mas eu ouço o Senhor dizendo: deixe-as ir. Você não precisa se agarrar a pessoas que foram destinadas a estar na sua vida apenas por uma temporada. Quando Deus expõe algo, Ele está te dando um aviso. E se você não ouvir esse aviso, atrasará a bênção que Ele tem para você. Pare de chorar por pessoas que Ele removeu. Pare de perseguir pessoas que se afastaram. Pare de tentar se explicar para pessoas que nunca foram destinadas a te entender. Deus é o vingador. Ouça-me. Às vezes, Deus permite que as pessoas pensem que saíram impunes porque Ele está dando a elas uma chance de se arrependerem. Ele é misericordioso, até com aqueles que fizeram o mal. Mas não confunda a paciência de Deus com permissão. Se elas não se voltarem, se não consertarem, Ele intervirá. E quando Ele o fizer, não será bonito.
Quer sentir Deus falando com você hoje? Comente amém. Se inscreva e assista até o fim para uma revelação que vai mudar sua vida. É por isso que você não precisa desperdiçar seu tempo tentando se provar. Não precisa ficar olhando para trás, se perguntando quando eles perceberão o que fizeram. Quando Deus agir, eles saberão. Quando ele se mover, eles verão. Mas quando perceberem, você estará tão à frente, tão abençoado, tão favorecido, que nem estará pensando neles mais. Alguém precisa absorver isso no espírito. Deus está cuidando disso. Ele tem cuidado desde o momento em que aconteceu. Você pode não ver ainda, mas ele está trabalhando nos bastidores. É por isso que você não precisa ser amargo, não precisa desperdiçar energia planejando vingança, não precisa carregar o peso do rancor no coração, porque Deus está no controle. Continue caminhando, confiando, acreditando e avançando. Deus está prestes a te mostrar por que permitiu que isso acontecesse. Ele está prestes a te elevar diante das pessoas que tentaram te quebrar. E quando ele o fizer, tudo o que você conseguirá fazer é erguer as mãos e dizer: obrigado, Senhor. Eu sei que você sente o peso de tudo isso, a traição, a decepção, o coração partido. Você tem carregado isso, lutando com isso, tentando entender por que aconteceu, por que fizeram o que fizeram, por que Deus permitiu. Mas deixa eu te dizer algo hoje. A batalha não é sua. Você não precisa lutar essa, não precisa provar nada a ninguém, não precisa passar outra noite sem dormir, revivendo a dor repetidamente na sua mente, porque Deus já cuidou disso. Nós temos a tendência de querer consertar as coisas sozinhos. Queremos que as pessoas entendam nossa dor, que vejam o que fizeram, que sintam o que sentimos. Mas deixa eu te perguntar, e se elas nunca fizerem isso? E se nunca pedirem desculpas? E se nunca mudarem? E se nunca perceberem o quanto te machucaram? Você vai ficar preso? Vai colocar seu futuro em espera, esperando por pessoas que talvez nunca te deem um fechamento? Não, porque Deus não te chamou para lutar batalhas que Ele já declarou vitória. Eu sinto isso fortemente. Alguém tem se esgotado tentando provar seu valor para pessoas que nunca foram destinadas a enxergá-lo. Você tem se esgotado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, tentando fazer as pessoas entenderem o que elas não têm capacidade de compreender. Mas ouça-me hoje. Deus viu. Ele viu a traição, a injustiça, as mentiras e disse: fique parado, eu cuido disso. O problema é que não gostamos de ficar parados. Não gostamos de soltar. Queremos controle. Queremos saber quando Deus vai agir, como Ele vai fazer. Mas não é assim que a fé funciona. Fé é quando você dá um passo atrás e diz: Deus, eu confio em Ti, mesmo quando não vejo. Confio em Ti, mesmo quando parece injusto. Confio em Ti, mesmo quando não entendo. Quando você faz isso, quando solta a necessidade de controlar, é quando Deus intervém e luta por você. O inimigo quer você distraído. Ele quer você tão focado na dor que você perde o que Deus está fazendo. Ele quer você lutando batalhas que nem pertencem a você. Ele quer você envolvido em amargura, consumido por vingança, preso em um ciclo de frustração. Mas deixa eu te dizer algo. Você não tem tempo para isso. Não tem tempo para ficar preso em dramas, em coisas do passado, em conversas que Deus já fechou a porta. Porque onde Deus está te levando, você não pode se dar ao luxo de estar distraído. Eu sei que é difícil ver pessoas se afastarem como se nunca se importassem. Sei que é doloroso ver pessoas seguirem em frente como se você nunca importasse. Mas essa não é a sua luta. Não é o seu fardo. O Deus que te chamou, o Deus que te ungiu, o Deus que te trouxe até aqui, está dizendo: deixe-me cuidar disso. E quando Deus intervém, quando Ele assume, Ele não apenas resolve a batalha, Ele te eleva no processo. Deixe um nos comentários
Se você crê que Deus está no controle, inscreva-se e não perca o final. Tem algo especial para você. Alguém precisa ouvir isso. O ataque não foi sobre você. Foi sobre o seu propósito. Foi sobre o que Deus colocou dentro de você. O inimigo não estaria te enfrentando tão fortemente se não houvesse algo grandioso na sua vida. A traição não foi apenas um ataque. Foi uma distração. A rejeição não foi apenas dor. Foi redirecionamento. E no momento em que você parar de lutar batalhas que não pertencem a você, será o momento em que você se libertará para entrar em tudo o que Deus tem para você. Às vezes, Deus permite que pessoas se voltem contra você porque Ele sabe que elas não podem ir aonde Ele está te levando. Às vezes, Ele permite a dor para que você finalmente solte coisas que deveria ter liberado há muito tempo. Você nunca teria se afastado por conta própria. Teria continuado segurando, esperando que mudassem, que voltassem, que vissem seu valor. Mas Deus precisou deixar quebrar para construir algo melhor. Então o que você faz agora? Guarda a raiva? Deixa a amargura criar raízes? Luta para fazer com que vejam o que perderam? Não, você fica parado. Você confia em Deus? Você continua avançando, porque enquanto você está focado neles, Deus está focado em você. Enquanto você observa o que estão fazendo, Deus está preparando algo maior para você. E quando Ele agir, quando Ele te vingar, quando Ele te erguer, não será porque você lutou por isso. Será porque Ele fez. Deus está dizendo: solte. Pare de lutar. Fique parado e veja o que estou prestes a fazer. Só porque você não vê Deus se movendo, não significa que Ele não está trabalhando. Só porque parece que eles saíram impunes, não significa que conseguiram. Só porque a tempestade está rugindo agora, não significa que Deus perdeu o controle. Vivemos em um mundo que nos ensina que a justiça deve ser imediata. Se alguém nos prejudica, queremos vê-lo cair. Se mentiram sobre nós, queremos ver a verdade exposta. Se nos traíram, queremos que paguem por isso. Mas Deus não trabalha no tempo humano. Deus não precisa se apressar. Ele não precisa reagir. Ele se move com precisão, com propósito. E quando Ele decide intervir, sua justiça é perfeita. É aí que muitos de nós lutamos, porque não gostamos de esperar. Queremos que Deus apareça agora. Queremos ver essas pessoas colherem o que semearam agora. Mas deixa eu te perguntar, se Deus te punisse, no momento em que você cometesse um erro, onde você estaria? Se Deus te expusesse na primeira vez que você falhou, você estaria pronto? Veja, nós amamos a misericórdia quando é para nós, mas exigimos julgamento quando é para os outros. E é por isso que temos que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ele dá às pessoas tempo para se arrependerem. Dá a elas espaço para consertarem. Mas se não o fizerem, se continuarem andando em arrogância, se recusarem a reconhecer o erro, então Ele intervém. E quando o faz, você pode acreditar que a justiça será feita. Eu sei o que você está pensando. Mas por que parece que estão ganhando? Por que parece que as pessoas que me machucaram estão prosperando? Eu conheço essa dor. Sei como é ver as pessoas que tentaram te destruir andando por aí como se nada tivessem feito. É frustrante, é doloroso. E se você não tomar cuidado, isso vai te consumir. Mas ouça-me hoje. O que parece uma bênção pode ser uma armadilha para a queda. O que parece sucesso pode ser Deus permitindo que se elevem apenas para trazê-los ao chão. Porque a palavra diz, em Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você sente que Deus tem um plano maior, comente "Eu confio" e se inscreva. Veja até o último segundo, há uma mensagem que vai te surpreender. Isso significa que toda ação tem uma consequência.
todo ato tem um retorno. E ninguém escapa da justiça de Deus. Às vezes, Deus deixa que sigam por uma temporada porque está preparando as coisas de uma maneira que traga mais glória a Ele. Às vezes, Ele deixa que pareçam estar ganhando porque, quando caírem, não haverá como negar que foi a mão dele agindo. E quando isso acontecer, você nem estará pensando neles mais. Estará tão abençoado, tão elevado, tão à frente, que nem se importará. É por isso que você não pode desperdiçar sua energia observando a vida deles. Pare de checar as redes sociais deles. Pare de ouvir o que as pessoas dizem sobre eles. Pare de tentar ver se estão sofrendo ainda. Isso não é da sua conta. Deus está cuidando disso. E quando Ele o fizer, você não vai querer estar tão preso à queda deles que perca seu próprio avanço. Deus não apenas lida com aqueles que te machucaram, Ele também te cura no processo. E é isso que o inimigo não quer que você perceba. Ele quer você preso na amargura, obcecado por vingança, consumido pelo que fizeram. Mas se você soltar, se voltar seu foco para Deus, começará a ver que Ele tem te abençoado o tempo todo. Enquanto você esperava que caíssem, Deus estava te construindo. Enquanto você observava o que faziam, Deus estava te posicionando. E quando você finalmente liberar, quando parar de se preocupar com quando Deus vai agir, é quando você entrará em tudo o que Ele tem para você. Então deixa eu te perguntar, você está disposto a confiar no tempo de Deus? Está disposto a acreditar que só porque não vê, não significa que não está acontecendo? Porque se você fizer isso, se puder liberar e realmente confiar que Deus está no controle, verá a justiça dele se desdobrar de uma maneira que nenhum esforço humano poderia realizar. E quando acontecer, você perceberá que nunca foi sobre eles. Foi sobre você, sobre seu crescimento, sobre sua cura, sobre seu destino. A justiça de Deus é perfeita. Você não precisa se preocupar, não precisa lutar, não precisa se perguntar quando acontecerá. Apenas confie nele, porque ele já está trabalhando. Chega um momento em que você precisa decidir o que é mais importante, seu destino ou sua distração. Porque deixa eu te dizer algo. O inimigo é estratégico. Ele não te ataca sem motivo. Ele te estuda, te observa, sabe exatamente quais botões apertar, quais feridas pressionar, quais pessoas enviar à sua vida para te impedir de caminhar na plenitude do que Deus tem para você. E se você não tomar cuidado, passará anos lutando batalhas que nunca foram suas, preso em ciclos desenhados para te impedir de avançar. Uma das maiores artimanhas do inimigo é te manter tão focado na dor do que fizeram que você nunca entra na promessa do que Deus está fazendo. Ele quer que você ensaie a dor, que fique no lugar da raiva, do ressentimento, da necessidade de validação. Mas ouça-me, quando você permite que o que fizeram te defina, está dando a eles um poder que não lhes pertence. Está permitindo que pessoas destinadas a serem uma lição se tornem uma limitação. Mas Deus não te chamou para ser limitado. Ele te chamou para ser vitorioso. Ele te chamou para superar. Ele te chamou para ser curado. Se este vídeo te inspirar, deixe um like, comente "Deus é fiel" e se inscreva. Fique até o fim para uma virada que você não espera. Eu sei que é difícil seguir em frente sem um pedido de desculpas. Sei que é difícil soltar quando não reconhecem a dor que causaram. Mas sua cura não está ligada à confissão deles. Seu avanço não depende da percepção deles. Se você está esperando que digam "desculpe-me" antes de avançar, ficará esperando para sempre. Porque algumas pessoas nunca admitirão o que fizeram. Algumas nunca te darão o fechamento que você acha que precisa. Mas Deus está dizendo: eu sou o seu fechamento.
eu sou sua cura, eu sou sua restauração. Então, solte. Solte a necessidade de provar qualquer coisa a qualquer pessoa. Solte o desejo de ser entendido por pessoas que nunca foram destinadas a te entender. Solte o peso de tentar fazer com que vejam o que se recusam a enxergar. Porque no momento em que você liberar, no momento em que parar de olhar para trás, no momento em que decidir que nada vale a pena renunciar ao que Deus tem para você, é quando a verdadeira liberdade começa. E essa é a parte que o inimigo não quer que você perceba. Ele não se importa que você esteja machucado. Ele se importa que você esteja curado. Ele não se importa que você esteja amargo. Ele se importa que você esteja melhor. Porque quando você se cura, quebra o ciclo. Quando você segue em frente, prova que o que fizeram não pôde parar o que Deus ordenou. Quando você se recusa a ficar preso pelo ressentimento, entra em um nível de força que o inimigo nunca quis que você tivesse. Eu sinto isso para alguém. Você tem carregado algo por tempo demais? Tem se agarrado a algo que deveria ter soltado há muito tempo? Continua revivendo, analisando, se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes, mas Deus está dizendo: chega, é hora de avançar, é hora de parar de olhar para o que foi e começar a caminhar para o que é. Porque quanto mais você segurar o que te machucou, mais atrasará o que está destinado a te curar. E aqui está a verdade. Há lugares que Deus está tentando te levar onde essa dor não pode ir. Há bênçãos com seu nome que requerem uma versão curada de você. Há portas que não se abrirão até que você coloque esse fardo no chão. Então, eu preciso que você decida hoje. Vai ficar onde está ou vai confiar que Deus tem algo melhor? Vai continuar alimentando a dor ou vai matá-la de fome, recusando-se a dar sua energia a ela? Vai deixar o que fizeram definir seu futuro ou vai declarar: não serei limitado pelo que me quebrou? Porque no momento em que você decidir avançar, o céu te apoia. No momento em que você se recusar a ficar preso no que foi, Deus acelera o que será. No momento em que você colocar isso aos pés dele, ele restaura, renova, te ergue de uma maneira que deixa inegável que a mão dele esteve na sua vida o tempo todo. Então pare de olhar para trás. Pare de esperar que vejam seu valor. Pare de tentar entender o que não faz sentido. Deus está dizendo: confie em mim. Já fui à sua frente. Já preparei o caminho. Já preparei o que vem a seguir. Mas você não pode agarrar o que está à frente se ainda está se segurando ao que está atrás. Solte e veja o que Deus está prestes a fazer. Chega um momento em que você precisa perceber que nem todo mundo que se afastou foi uma perda. Nem todo mundo que saiu da sua vida foi um erro. Algumas pessoas precisaram ir porque, se tivessem ficado, teriam contaminado o que Deus estava tentando fazer em você. E eu sei que doeu, não fez sentido, pareceu traição, abandono, rejeição. Mas se você pudesse ver o que Deus vê, se pudesse entender o peso do chamado na sua vida, saberia que algumas pessoas precisaram ser removidas porque nunca foram destinadas a ter acesso aonde Deus está te levando. E isso é difícil de aceitar, porque somos seres emocionais, nos apegamos, investimos, damos nosso amor, nosso tempo, nossa energia, e quando as pessoas se afastam, sentimos que algo foi roubado de nós. Mas deixa eu te dizer, se elas conseguiram se afastar, não eram destinadas a ficar. Se conseguiram sair da sua vida tão facilmente, então a temporada delas já havia acabado. E você precisa parar de perseguir pessoas que Deus já dispensou. Precisa parar de lamentar relacionamentos que Deus já fechou a porta. Porque cada vez que você tenta se agarrar ao que Deus está tentando remover, você atrasa a bênção que deveria vir em seguida. Veja, Deus é intencional.
Ele não permite que as pessoas saiam sem motivo. Às vezes, Ele está te protegendo de algo que você não pode ver. Às vezes, está fazendo espaço para algo maior. Às vezes, está testando sua confiança. Você vai se agarrar a mim, mesmo quando eu tiro algo que você achava que precisava. Vai confiar no meu plano, mesmo quando não parece bom. Vai acreditar que eu sei o que é melhor para você, mesmo quando dói. Porque, sejamos honestos, algumas das pessoas por quem estamos chorando nunca foram realmente para nós. Para começar, algumas das pessoas que estamos lamentando eram as mesmas que nos esgotavam, que falavam contra nós pelas costas, que teriam sabotado nosso futuro se Deus tivesse permitido que ficassem. Mas, na sua misericórdia, Ele as removeu. E em vez de agradecê-lo, ficamos presos em nossos sentimentos. Começamos a questionar o porquê. Começamos a olhar para trás como se tivéssemos perdido algo valioso, quando, na realidade, ganhamos nossa liberdade. Eu sinto isso para alguém. Deus não tirou essas pessoas de você. Ele te resgatou delas. Deus não permitiu que aquela porta se fechasse para te punir. Ele a fechou para te proteger. Deus não terminou aquele relacionamento para te machucar. Ele o terminou para te curar. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo poderá parar de desperdiçar suas lágrimas com pessoas que nunca foram designadas ao seu destino em primeiro lugar. Veja, quando Deus está te elevando, Ele precisa te separar. Ele precisa cortar algumas coisas. Precisa tirar as distrações. Porque algumas pessoas estavam confortáveis com você, onde você estava, mas não estavam equipadas para lidar com onde você está indo. Algumas pessoas amavam a versão antiga de você, mas não teriam conseguido lidar com a versão ungida, elevada, poderosa de você que Deus está levantando. E se você as tivesse mantido por perto, elas teriam te puxado para trás, teriam te mantido pequeno, teriam te convencido a desistir do seu propósito. Então, pare de se sentir mal por superar pessoas. Pare de se sentir culpado porque Deus está te mudando, te esticando, te amadurecendo. Você não pode se encolher para fazer os outros se sentirem confortáveis. Não pode se agarrar a relacionamentos que te impedem de caminhar plenamente no que Deus tem para você. E ouça-me, quando Deus remove, Ele sempre substitui. Quando Ele tira algo, sempre traz algo melhor. Mas você não pode receber o que vem a seguir se suas mãos ainda estiverem cheias do que foi. Não pode entrar na sua próxima temporada se ainda está se agarrando à última. Eu preciso que você mude seu foco. Pare de olhar para quem saiu. Pare de se preocupar com quem se afastou. As pessoas destinadas a caminhar com você, nesta próxima temporada, não precisarão ser forçadas a ficar. Aquelas que Deus designou para a sua vida se alinharão com seu chamado. Elas celebrarão seu crescimento. Elas te impulsionarão em direção ao seu destino. E quando isso acontecer, você olhará para trás e perceberá que o que achava ser uma perda foi, na verdade, o maior ganho. Então, ouça-me hoje. Libere. Libere a dor, a decepção, o arrependimento. Pare de lutar para se agarrar ao que Deus já decidiu que acabou. Porque se você confiar nele, se realmente acreditar que ele sabe o que é melhor para você, então pode descansar no fato de que cada partida, cada porta fechada, cada adeus foi parte do plano dele. E quando tudo estiver dito e feito, você verá que ele nunca tirou nada de você sem a intenção de te dar algo maior em troca. Chega um momento em que Deus deixa claro: a vingança não é sua, pertence a Ele. E eu sei que é difícil ouvir isso quando você foi injustiçado, traído, maltratado. Porque na nossa humanidade, queremos justiça. Queremos que as pessoas sintam o que nos fizeram sentir.
Queremos que experimentem a mesma dor que nos causaram. Mas o problema é que quando você toma a justiça em suas próprias mãos, você se remove do processo de Deus. Quando tenta acertar as contas, você sai da ordem divina. E a verdade é que sua versão de justiça nunca se comparará à de Deus. Deus vê coisas que você não vê. Ele conhece o peso do chamado na sua vida, sabe aonde está te levando e também sabe que a vingança é uma armadilha. O inimigo quer que você fique tão consumido em se vingar que perca de vista seu propósito. Ele quer que você gaste tanta energia provando um ponto que nunca alcance seu destino. Mas ouça-me, seu futuro é grande demais para desperdiçar tempo tentando fazer as pessoas pagarem. Seu chamado é importante demais para ser distraído por pessoas que nunca foram destinadas a ir com você. Você não precisa lutar por si mesmo. Deus lutará por você. Não precisa provar nada. Deus te vingará. E quando Deus lida com uma situação, Ele não apenas lida com a pessoa, Ele lida com o espírito por trás dela. Ele não apenas corrige a ofensa, Ele arranca a própria coisa que tentou te derrubar. É por isso que você precisa confiar nele. É por isso que precisa resistir à tentação de retaliar. Porque quando Deus intervém, Ele não apenas resolve a questão, Ele muda a atmosfera. Oh, eu sei que parece que eles saíram impunes. Sei que parece que estão prosperando enquanto você está lutando, mas não deixe o que vê te enganar. Só porque ainda não foi resolvido, não significa que não será. Só porque estão andando por aí como se nada tivessem feito, não significa que Deus não viu. Você não precisa lembrá-lo do que aconteceu. Ele sabe. Ele viu a traição, as mentiras, a manipulação, e no tempo devido, Ele cuidará disso. E deixa eu te dizer, quando Deus lida com algo, Ele lida completamente. Ele não deixa nada inacabado, não deixa nada passar despercebido, mas você precisa sair do caminho. Precisa deixar que Ele seja Deus. Porque se tentar consertar você mesmo, pode apenas piorar as coisas. Se tentar lidar com isso com sua própria força, pode atrapalhar o que Deus estava preparando. Algumas batalhas não são suas para lutar. Algumas injustiças não são suas para corrigir. Algumas situações foram destinadas apenas a serem colocadas nas mãos de Deus. E aqui está a verdade. Às vezes, a justiça de Deus não parece como esperamos. Às vezes, em vez de puni-los, Ele os humilha. Em vez de quebrá-los, Ele os muda. E isso é difícil para nós, porque queremos vê-los sofrer, queremos que sintam o que sentimos. Mas Deus está atrás de algo maior do que apenas fazer as pessoas pagarem pelos seus erros. Ele está atrás de transformação, está atrás de redenção, porque enquanto você vê o que fizeram, Deus vê quem eles são. E assímetro, às vezes, a maior justiça é a queda deles ser o arrependimento deles. Ouvir este discurso sobre como Deus lida com aqueles que nos ferem tocou profundamente meu coração, como se uma luz se acendesse em meio às minhas próprias tempestades. A mensagem central de que Deus vê cada lágrima, cada traição e cada noite em que lutamos para dormir com o peso da dor é um lembrete poderoso de que nunca estamos sozinhos. No Brasil, onde a fé é um pilar para tantas famílias, essa verdade ressoa ainda mais. Quantas vezes nos sentimos traídos por amigos, colegas ou até familiares? Quantas vezes olhamos para o céu e perguntamos: Deus, por que permitiste isso? Este discurso me fez refletir sobre como, em nossa cultura, muitas vezes buscamos justiça imediata, querendo que aqueles que nos machucaram paguem logo pelo que fizeram. Mas a lição aqui é clara. Deus não opera no nosso tempo. Ele é paciente, preciso e justo. Como diz Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso me fez perceber
que, ao tentar tomar a justiça em nossas mãos, podemos atrapalhar o plano perfeito de Deus. Uma das maiores lições que tirei é a importância de soltar. No Brasil, somos um povo caloroso, que valoriza relações. Nos apegamos, investimos amor, tempo e energia em pessoas. Quando somos traídos, a dor é ainda mais profunda porque sentimos que algo sagrado foi roubado. Mas o discurso me ensinou que, às vezes, Deus permite a traição para nos libertar. Ele remove pessoas que não pertencem ao nosso destino para abrir espaço para algo maior. Isso me fez pensar nas vezes em que chorei por amizades que se foram ou por portas que se fecharam, sem perceber que Deus estava me protegendo. Aplicando isso à vida, aprendi que preciso confiar no tempo de Deus. Em vez de ficar preso à amargura, devo me perguntar: o que Deus está tentando me ensinar com essa dor? Talvez Ele esteja me redirecionando, me fortalecendo ou me preparando para uma bênção que ainda não vejo. Outra lição prática é não desperdiçar energia com vingança. No Brasil, onde o senso de comunidade é forte, às vezes queremos que todos saibam da injustiça que sofremos. Queremos expor, provar que estávamos certos, mas o discurso me lembrou que Deus é o vingador. Ele vê o que ninguém mais vê. Isso me desafia a praticar o perdão, mesmo quando não há pedido de desculpas. Perdoar não significa aceitar o erro, mas liberar meu coração do peso do rancor. Em nossa cultura, onde festas, reuniões e conversas são parte da vida, guardar mágoa pode nos roubar a alegria. Decidi que, a partir de agora, vou entregar essas dores a Deus e focar em viver com leveza, sabendo que Ele cuidará de tudo. Além disso, aprendi a importância de seguir em frente sem esperar fechamento. No Brasil, gostamos de histórias bem resolvidas, de conversas que esclarecem tudo. Mas o discurso destacou que algumas pessoas nunca nos darão o desculpe-me que esperamos. Deus é nosso fechamento. Isso me inspira a não ficar parado, esperando validação. Em vez disso, posso investir em mim, na minha fé, nos meus sonhos. Por exemplo, se alguém me machucou no trabalho ou na família, posso escolher crescer apesar disso, buscando novos caminhos, como um curso, uma nova amizade ou um momento de oração mais profundo. Essa mentalidade me liberta para viver o presente sem ser refém do passado. Por fim, o discurso reforçou que as batalhas que enfrentamos muitas vezes não são sobre nós, mas sobre nosso propósito. No Brasil, onde a espiritualidade nos guia em momentos de crise, acredito que Deus usa as dores para nos moldar. Cada traição é uma chance de crescer em paciência, fé e resiliência. Aplico isso decidindo não me distrair com o que os outros fazem. Em vez de checar as redes sociais de quem me feriu, vou focar no que Deus está fazendo na minha vida. Vou orar mais, ler a Bíblia, participar da minha comunidade de fé e ajudar outros que também estão sofrendo. Essa é a verdadeira vitória. Viver o chamado de Deus, independentemente do que tentaram contra mim. Essa mensagem me fez ver que no Brasil, onde a esperança e a fé nos sustentam, podemos transformar dor em propósito. Não preciso lutar batalhas que pertencem a Deus. Posso descansar, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não vejo. Minha maior lição é esta: soltar, confiar e avançar. Deus nunca me abandonou. E cada ferida é uma prova de que Ele está me levando a algo maior. Que eu viva com essa certeza, celebrando a justiça divina e a cura que só Ele pode trazer. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que vai fortalecer sua fé. Comente abaixo: eu confio em Deus, ou compartilhe sua história. Quero saber como essa palavra te impactou. Fique com a gente, porque Deus tem muito mais para você.